Olá, tudo bem? Meu nome é Oliveira Soares, vou trabalhar com você agora a independência americana. Nós já vimos em vídeos anteriores o quê? Nós já vimos em vídeos anteriores a organização das 13 colônias e o caminho para o processo daquilo que seria o quê? A independência. Nós entraremos agora na independência propriamente dito. Ou seja, após aquele conjunto de leis que a Inglaterra criou, aí você tem o quê? Vai surgindo o descontentamento por parte dos colonos. Então, quando você falar nessa guerra da independência agora, olha só que legal. Nós vamos encontrar a seguinte situação. Primeiro, os colonos, quando falaram que nós vamos ter um conjunto de leis, inclusive uma lei Quebec, os colonos estão reunidos, então, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso, os colonos, então, perceberam o seguinte: eu até aceito que o rei é o rei, eu reconheço a autoridade do rei sim, não tem problema nenhum, mas eu não reconheço a autoridade do parlamento inglês. Taxação sem representação é tirania, nós não temos nenhum representante da colônia que está lá na Inglaterra votando essas leis. Então os colonos nesse momento elaboraram o quê? Uma declaração dos direitos e agravos, que também, preste muita atenção agora, ela pode aparecer nas provas com esse nome, ó. Declaração de Direitos dos Colonos e Declaração de Direitos e Agravos. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tanto faz um como o outro. Onde os colonos falaram o quê? Não, cara, eu quero simplesmente o quê? Participar. Eles diziam abertamente que isso aqui representa para nós o direito da colônia de se autogovernar. Essa que seria a ideia. A colônia tem que se autogovernar. Então é um direito que eu tenho. Já que eu tenho aquela negligência salutar, eu preciso o quê? Eu preciso simplesmente me autogovernar. Só que nesse momento vai acontecer um episódio muito interessante, que aconteceu numa pequena cidadezinha chamada Lexington, tá? Que é o famoso o quê? Que é o famoso tiroteio de Lexington, tá certo? E o que o tiroteio de Lexington fez para nós? Ele simplesmente fez com que colonos, olha só, colonos e os casacos vermelhos, que eram os ingleses, se encontraram numa pequena cidadezinha e disso aí teve um tiroteio. Nesse tiroteio, alguns colonos acabaram morrendo. E os colonos simplesmente organizaram os famosos Minutemen, que são os famosos soldados coloniais. E os soldados da colônia começaram a se preparar para quê? Para uma futura guerra. Fechou? Na sequência, no segundo Congresso Continental da Filadélfia, o rei Jorge III disse o quê? Ele declarou que a colônia estava em estado de rebeldia. E se a colônia está em estado de rebeldia, significa dizer o quê? Que eu posso, portanto, enviar soldados para a colônia para acabar com essa rebelião. Tá certo? Nos Estados Unidos, lá na colônia, aparece um garotão chamado Thomas Paine, ou Tom Paine, que fez um panfletinho chamado Bom Senso ou Senso Comum, e começou a convocar os colonos às armas, começou a chamar os colonos para a guerra, e dizendo, olha só, o George Washington vai comandar todos vocês, então nós estamos nos preparando para um eventual confronto contra quem? Contra aquilo que seria a nossa Inglaterra. Tá certo? O nosso George Washington comandando essas tropas significa dizer o quê? Que as tropas coloniais estavam sendo, nesse momento, extremamente bem estruturadas. Olha que loucura! Então nós podemos, numa eventualidade, brigar com quem? Com aquilo que seria a Inglaterra. Claro, quando a Inglaterra começou a pressionar ainda mais a colônia, nós encontramos que o estado de Virgínia sai correndo e se declara independente. Nesse momento nós elaboramos então a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776, dizendo abertamente que os homens possuem alguns direitos, que são sagrados e inalienáveis, ou seja, olha só que loucura, esses direitos sagrados e inalienáveis, olha o que ele diz para você aqui, ó, são dados pelo Criador, ó, é Deus que deu esses direitos a você. E quais são seus direitos sagrados e inalienáveis? Detalhe, inalienável é tudo aquilo que é seu e você não pode passar para ninguém. E o que eu não posso passar para ninguém? A vida. A vida é sua, não tem como dar sua vida para os outros, tá? Que mais que é seu? Tá ali, ó, a liberdade. A vida é sua, a liberdade é sua. Não tem como você dar isso para os outros, cara. Mesmo que você queira. E o que é mais que é seu que você não pode dar para ninguém, mesmo que você queira loucamente? Não tem jeito, tá? É a felicidade. É o primeiro documento oficial que diz que é um direito seu ser o quê? Feliz, cara. Olha que coisa linda. Então nós estamos declarando, eu tenho o direito de ser feliz. Essa é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Pepino. A Inglaterra vai fazer o quê? Vai bater palma, dizer, nossa, que legal, você está independente, nossa, que maravilha. Não, né, cara? A Inglaterra não vai concordar. Aí então começam as famosas
Guerras da independência. Olha que loucura. E o que as guerras da independência vão representar para nós? Primeiro, os Estados Unidos vão enfrentar a Inglaterra. Vai. Nesse momento, o que aconteceu? A França, então, telefonou para os Estados Unidos. A França telefonou para os Estados Unidos e perguntou, escuta, você precisa de alguma coisa? Os Estados Unidos falou, cara, eu preciso de armamento, preciso de munição, preciso de comandante, preciso de grana, eu preciso de um monte de coisa. A França falou, pois deixa comigo que eu vou arrumar. E um detalhe interessante, não só vou arrumar, como eu vou arrumar um parente para mim, para ir junto. Ou seja, vou arrumar mais a Espanha para ir contigo. Claro? Então vamos reunir a França, a Espanha e os Estados Unidos numa briga contra a Inglaterra. Pergunta que vem no fundo do seu ser. Qual é o interesse da França em oferecer tanta ajuda assim? O interesse é um só, né, cara? Lembra que eu perdi o Canadá, as Índias, as Antilhas, lá na Guerra dos 7 Anos? Então, se eu brigar agora com a França e a Inglaterra brigando mais os Estados Unidos vai vencer. E se os Estados Unidos vencendo, a Inglaterra derrotada, eu, França, posso simplesmente recuperar o Canadá, as Índias e as Antilhas. Claro? Ou seja, a nossa França está com segundas intenções. Beleza? Detalhe interessante que nós vamos encontrar, então, está aqui. Ó. Nós encontramos que a Espanha vai apoiar e, ao final da guerra, apesar da vitória dos Estados Unidos, a França não recuperou o Canadá, não recuperou as Índias e não recuperou as Antilhas. Olha que loucura. E para piorar, os Estados Unidos tinha uma regiãozinha interessante chamada Louisiana, que passará para o domínio espanhol. Então veja o balaio de gato, presta atenção. Aqui nós tínhamos os Estados Unidos, tá? Esses os Estados Unidos, as 13 colônias agora estão aqui, ó. As 13 colônias declararam-se independentes, a região do riozinho Mississippi e o riozinho Missouri, essa área você chama de Louisiana, ó, Louisiana. Essa área é uma área pertencente à França. Aqui em cima você tem o Canadá. Olha só que coisinha linda. Aqui você tem o Texas, tá? E aqui o Califórnia para você poder se localizar. A figura do nosso Atlântico e a figura do nosso Pacífico. Beleza? Os Estados Unidos, no momento da independência, os Estados Unidos vai avançar sobre aquilo que você chama de Vale do Rio Ohio. Ou seja, quando os Estados Unidos conseguiram a sua independência, ele vai avançar praticamente até o Mississippi. Ele avançou até nessa área aqui, ó. Só que a nossa Espanha, como não conseguiu nada, a Espanha veio e tomou isso aqui, ó. Então isso aqui passou a ser um território espanhol, com um pequeno detalhe. Aqui, ó, hoje você diz que é o México, não é? Esse aqui é o nosso México, perfeito? Só que essa região todinha aqui, ó, toda essa regiãozinha aqui também já era o quê? Ela já era espanhola. Então a Espanha simplesmente anexou aquilo que seria a chamada Louisiana. Perfeito? Só para você entender o desdobramento, posteriormente nós vamos encontrar que um garotão chamado Napoleão Bonaparte domina a França. O Napoleão Bonaparte vai chegar e dominará essa Espanhazinha posteriormente. Ou seja, num breve futuro, esse território voltará para a França. E sabe o que o Napoleão III, Napoleão vai fazer? Napoleão vai vender esse território para os Estados Unidos. E dessa forma os Estados Unidos irão se expandindo em direção ao chamado Pacífico, tá? Mas esse será o tema de um outro vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Nesse momento nós estamos falando em quê? Na independência americana. Então tá aqui, ó, essa Louisiana agora pertence a quem? A nossa Espanha, fechou? As principais batalhas que nós temos, Saratoga e Yorktown. Detalhe, a nossa Inglaterra saiu derrotada. Diante da derrota, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, o famoso Tratado de Paris, que alguns chamam até de Tratado de Versalhes, tá? Detalhe interessante que nós temos ainda, olha só, e criamos a Constituição dos Estados Unidos, que é a mesma Constituição que tem validade até hoje, tá? E o que essa Constituição diz para nós? Primeiro, que o nosso governo é republicano, tá? Liberdade religiosa, olha só que coisa linda, tá certo? Mulheres excluídas da cidadania, tá? Ao mesmo tempo, mantemos o trabalho escravo, olha só que loucura, cara, tá? Ou seja, e ao mesmo tempo, essa nossa Constituição terá algumas emendas. Mas agora presta atenção, olha aqui, ó, nós não damos cidadania às mulheres,
e nós não acabamos com o trabalho escravo. Essas são as duas grandes características que você não pode esquecer dessa Constituição americana. Para tentar resolver esse problema, nós teremos algumas emendas, tá? A nossa 13ª emenda, lá em 1865, depois da Guerra de Secessão, que vai acabar com o trabalho escravo. A nossa 14ª emenda de 1868, que dará cidadania aos ex-escravos americanos, tá? E o ano de 1870, quando você tem o quê? A 15ª emenda. Ali você dá voto para qualquer cidadão americano. Ou seja, os Estados Unidos está independente, tá certo? Detalhe interessante que nós temos, os primeiros 3 presidentes, só para você se localizar, exceção feita ao George Washington, com processo de eleição dentro daquilo que seria o próprio Congresso, todos os outros, do John Adams para frente, o processo eleitoral é o mesmo que nós visualizamos até hoje dentro dos Estados Unidos. Tranquilo? Então, esse mapinha conceitual para você, ele fecha o que foi o quê? A situação dos Estados Unidos no seu processo de independência. Tranquilo? Então, você tem aí a maneira como os Estados Unidos conseguiu a sua independência e, a partir daí, ele entra no seu processo de expansão. Num outro vídeo, falaremos para vocês sobre a expansão dos Estados Unidos de leste a oeste. Curtiu? Curte aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Até uma próxima. Tchau para vocês.